Oi gente, bem com vocês? Hoje estamos aqui pra falar sobre a quarta e última temporada de Eu Nunca. Hoje eu vou falar sobre o final da série, o que eu achei dessa última temporada. Que eu sinto que assim poderia ser melhor, mas eu gostei. Então a gente vai conversar um pouquinho com mais detalhes, com spoilers. Então se você ainda não assistiu a temporada completa, vai lá na Netflix, assiste e depois volta aqui. Antes de começar o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada que eu posto. Me segue nas redes sociais que é muito importante. E é isso, vamos lá falar sobre a quarta temporada de Eu Nunca. Eu já vou começar falando que eu acho que terminar essa série numa quarta temporada foi muito bom, muito bem escolhido, porque, gente, sério, se eu tivesse que aguentar mais uma temporada da Dev insuportável, eu ia coringar, eu ia ter um surto. Porque mesmo que eu goste muito da série, eu ia assistir até o final com toda certeza, mas, gente, a Dev, eu não aguentava mais a Dev. Aí ela se formou, finalmente, acabou, não tem mais. Porque eu gosto muito de outros personagens, por isso eu continuava assistindo a série. Eu gosto muito do Pex, gosto muito das amigas da Dev, da Fabíola e da Eleanor. Então eu gosto muito de outros personagens e eu queria ver a história deles. Mas assim, a Dev, como pode essa série ter sobrevivido 4 temporadas com uma protagonista tão insuportável? E se você gosta da Dev, tudo bem, gente, mas eu não suporto ela desde o primeiro episódio da série e eu nunca gostei dela. E essa quarta temporada voltou para reforçar que ela não aprendeu nada, parece. Ela continua fazendo as mesmas burrices de sempre, surtando com tudo. E é isso, eu vou continuar reclamando das mesmas coisas. Eu já falei um pouquinho sobre a Devi chata, mas depois eu vou falar um pouco mais. Só que aqui, nessa temporada, a gente tem um personagem novo, que é bem inútil também, eu nem lembro o nome dele. Mas assim, ele aparece no início, cria rivalidade feminina, coloca coisa na cabeça da Devi, da Eleanor e faz todo mundo brigar. E ele desaparece. Ele não serve pra nada. Eu não lembro nem o nome dele, porque, tipo, ele apareceu, arrumou briga e foi embora. Ele sumiu. E, tipo, pra quê que colocaram ele, sabe? Ah, é pra fazer um clickbait no trailer e falar que ia ter outro interesse amoroso. Teve por um episódio, depois o cara desapareceu, sabe? Eu achei ele chato, inclusive, também, então, ainda bem que sumiu. Mas, pra quê, sabe? Não tinha necessidade. Essa temporada a gente continua vendo, como eu já falei um pouquinho, vou voltar agora a falar, que as amigas da Dev são incríveis. Tanto a Fabíola quanto a Leonor, elas são incríveis, elas fazem de tudo pela amizade com a Dev. E elas ficam com muito medo, às vezes, de fazerem coisas para a própria felicidade delas, porque elas acham que a Dev vai achar ruim. Tipo, tudo bem que ela achar ruim, manda ela embora, sabe? Sério, gente, a Dev. Tipo, errar uma vez, tudo bem, perdoa a pessoa. Todo mundo erra. Agora, fazer a mesma coisa 500 vezes é burrice. É gente. Sério, a Dev nunca aprendeu. Ela vai lá, faz terapia, deixa a primeira temporada e parece que não adiantou nada. Aí no final da série, magicamente, ela aprende tudo de uma vez só e fica uma pessoa normal. Aí fala, confessa sentimentos pro Ben, igual ele faz. E aí tudo certo. Não, ela continua sendo chata. Nessa temporada a gente tem uma coisa que eu não gostei nem um pouco, que foi a rivalidade feminina. Então o carinha lá, o personagem novo aparece, aí coloca a Dave contra a Leonor, daí depois a Fabiola fica com medo porque ela se inscreveu em Princeton, que era a faculdade dos sonhos da Dave, ela passa no lugar da Dave, e aí ela fica com medo de contar pra Dave, porque a Dave vai surtar e não vai nem tentar entender o lado dela, que é o que acontece. A gente vê ela brigando com a Margot, eu acho o nome dela, que era a nova namorada do Ben, que o Ben também é um babaca, e aí ela briga. Mais uma vez, a Dave não querendo escutar o lado de ninguém, só se importando com o que ela vê e tirando conclusões erradas de tudo. Já reclamei do que eu não gostei, rivalidade feminina, personagem inútil, Dave chata, assunto, eu entendo os assuntos das faculdades ali, eu acho que foi um dos pontos altos da temporada esse assunto de faculdade, tanto envolvendo as meninas ali quanto envolvendo o Paxton e o Ben, só que eu só não gostei dessa parte delas brigarem por conta disso, sabe? Mas eu gostei da parte da Fabiola se encontrando na faculdade e tentando agradar a mãe dela. Eu gostei da história que tem, por que a Dave ficou tão mal quando ela não passou em Princeton, né? Tipo, não justifica nem um pouco a reação dela, mas confesso que, tipo, senti um pouquinho ali quando ela contou o porquê, né? Do caso do pai dela e tudo mais. Então, eu acho que essa parte das faculdades é a parte pontual da temporada, muito mais do que casal. Até porque eu era totalmente team Dave sozinha no final. Que eu só não aceitava que a Dave ficasse com o Paxton, porque o Paxton é perfeito, maravilhoso, nunca errou, sempre vai ser meu favorito. E a Dave não merecia ele. Então, eu não aceitava eles colocarem o Paxton e a Dave como casal. Ainda bem que eles não fizeram isso. Agora, eu preferia a Dave sozinha pra ela aprender de uma vez do que ela com o Ben. Mas até que funcionou, eu acho que eles conseguiram botar ele na temporada e ir juntando ele aos poucos, até que no final deu certo, eles ficaram com um casal que fez sentido no final. Eu gosto bastante do Ben, eu acho que com o tempo eu vim gostando mais dele, porque antes, nas primeiras temporadas, eu era completamente hater do Ben, porque, cara, ele sempre falou mal da Dave, aí eles brigavam o tempo todo,
E tipo, ai, é porque ele gostava dela. Ai, meu querido, sério mesmo? Tipo assim, não. Não, eu não tenho paciência pra isso, sabe? Se ele ficar falando mal dela, ele não gosta dela. Então, era uma coisa que eu me incomodava bastante, mas com o tempo eu fui aceitando que ele era a melhor opção pra Dev, mesmo ele não sendo o meu favorito, sabe? Então eu aceito o final que eles dois tiveram. Ele foi muito babaca no início da temporada, tipo, muito, muito, muito mesmo. E aí a Dev foi lá com a rivalidade feminina e colocou a culpa na mulher lá, na menina Margot. E aí, né, tudo. Mas o Ben tava começando a gostar dele, ele foi um babaca muito, muito, muito babaca. Aí no final pediu desculpa e os dois ficaram felizes. Aceito isso, eu acho que não foi a pior opção, sabe? Eu acho que talvez não tenha sido a melhor. Não foi a pior, eu gostei do encerramento da série. Agora o Paxton. O Paxton é perfeito, ele é incrível, ele é o rei de tudo, ele é meu professor favorito a partir de hoje. O Paxton, eu gostei muito da história dele, eu achei que eles não iam colocar ele nessa temporada muito, porque pra mim na terceira temporada tinha fechado muito com ele saindo da escola e indo viver a vida dele, e aí descartaram ele como interesse amoroso da Dev, mas eu achei uma jogada muito boa eles manterem o Paxton na série de uma maneira boa. Porque eles conseguiram tirar ele da escola e fazer ele, tipo, ficar numa crise muito forte existencial da faculdade, ver que as pessoas não gostavam dele lá igual eles gostavam na escola, aí ele larga a faculdade, volta pra escola trabalhar como professor, ele continua ali na dinâmica com os alunos e tudo mais, como se ele ainda fosse um aluno, e eu gosto muito disso. A gente tem aquele sempre o episódio focado na história dele, narrado pela Gigi Hadid, e o episódio dessa temporada foi incrível também, ele descobrindo que ele gosta realmente de ser professor e ele tentando novamente entrar pra faculdade, ele consegue isso depois. Então, é uma coisa que eu gostei muito. Eu tava rezando pra eles não colocarem o Paxton e a Dev junto como casal. Acabou que aconteceu ali durante um episódio, mas aí eles logo já descartam isso, porque dá pra ver que eles não funcionam. E o Paxton eu acho que é um personagem muito inteligente por isso, porque a Dev até lembra ele que o que ele falou pra ela, que é tipo, eles não podiam ficar juntos até que ela amasse ela mesma. E ele tava super certo quando ele fez isso. E ele continua certo agora, porque eles não iam dar certo. Então eles descarta essa opção e, né, ficam só amigos e tudo mais, e o Paxton vai embora de novo. Então, eu gostei muito do fechamento de todos os personagens. Eu acho que o final foi muito legal pra série, de todos os personagens ali também. Todo mundo teve o seu casalzinho e foi pra faculdade que queria, realizou o seu sonho. Então, eu gostei muito do encerramento da série, mas eu não curti tanto, talvez, algumas escolhas do roteiro de rivalidade feminina inútil, de botar personagem novo que não prestou pra nada. Eu acho que algumas escolhas ali poderiam ter sido melhor, sabe? Poderiam ter feito escolhas melhores. Mas no final deu tudo certo, eu gostei. Meu personagem favorito continua sendo o Paxton, continua sendo o Tim Paxton, mas pra mim, no caso, porque pra Dev é o Ben. Eu acho que era isso que eu tinha pra falar sobre essa quarta temporada de Eu Nunca e do final. Eu gostei bastante, mas eu já falei os pontos que eu não gostei tanto assim. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da temporada, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ver que eu posto, me segue nas redes sociais que é muito importante. É isso, um beijo e tchau!